Olá! Esse vídeo é referente à segunda avaliação da disciplina de Instalações Elétricas do curso de Arquitetura e Urbanismo, com o professor Rafael Abrantes. A equipe é formada por Agatha Coelho, Arthur França e Vitória Dantas. Ficha técnica. A área do projeto é de 80,45 metros quadrados e o projeto é composto por sala de estar e jantar, cozinha, serviço, suíte, quarto, banheiro, garagem e jardim com piscina. Essa é a nossa planta de layout e ela serviu de base para o lançamento dos pontos elétricos, porque a gente tentou equilibrar os parâmetros da norma com as necessidades do usuário. O lançamento das tomadas ele se baseou na norma e no layout. E aí, a cada 5 metros, a gente sempre tentou colocar uma tomada, adequando isso ao layout que estava naquela parte. E aí, o resultado foi que a gente colocou tomadas nos painéis de TV para ligar a televisão, receptor, DVD, etc. Colocamos também próximas às camas, por conta da mesa de apoio. E colocamos também nos banheiros, a gente colocou acima das bancadas. E na cozinha, a gente também distribuiu ao longo da bancada, justamente por conta dessa utilização de eletrodomésticos, que é bem constante na cozinha. As tomadas de uso específico, a gente colocou as de ar-condicionado, as de chuveiro elétrico e as de máquina de lavar. E aí, as alturas, a gente estabeleceu um padrão de 40 centímetros para as baixas, de 1,20 m para as tomadas médias e de 2,10 m para as tomadas altas. Os pontos de luz a gente colocou sempre em um central e em alguns casos a gente colocou uns ornamentais, como sancas e spots. E aí, essa planta a gente vai destacar aqui o sistema de ligação entre os interruptores e os pontos de luz. Aqui a gente vai ter casos como, por exemplo, um interruptor que liga diversos pontos, como acontece na sala com os 3 spots. Vamos ter casos de interruptores three-way, bastante presentes nos quartos, onde a gente vai ter 2 interruptores ligando a mesma lâmpada. E vamos ter também casos de 2 interruptores na mesma caixa, ligando 2 pontos de luz diferentes, como a gente dispôs no banheiro. E aí a gente tenta colocar esses interruptores sempre próximos às entradas dos ambientes e, no caso dos quartos, próximo às camas, porque aí o usuário não precisa se levantar se ele quiser acender ou apagar uma luz. Tomadas de uso geral. São especificadas para a ligação de um ou mais eletrodomésticos cuja corrente elétrica de consumo não deve ser superior a 10 amperes. Elas são geralmente usadas para aparelhos de TV, som, ferro elétrico, secador de cabelo, entre outros. Sua seção nominal mínima dos fios e cabos elétricos para circuito de tomada de uso geral deve ser no mínimo de 2,5 milímetros. As tomadas de uso específico são aquelas destinadas para a alimentação elétrica de apenas um eletrodoméstico com corrente nominal superior a 10 amperes. Entre os aparelhos que necessitam de uma tomada de uso específico estão chuveiro, lavadora de louças, geladeira, ar-condicionado e entre outros. A definição da quantidade dessas tomadas, assim como a sua localização, deve ser determinada em função da necessidade dos usuários do imóvel e também de acordo com seu layout. Lembrando que essas tomadas devem estar localizadas a, no máximo, 1,50 m do aparelho. Tomada simples. Bom, nessa opção de tomada, você só pode conectar um aparelho por vez. E por conta disso, tem que passar mais fios para poder ter mais pontos disponíveis, ou seja, para ter mais tomadas e ligar mais de um aparelho ao mesmo tempo. Nessa conexão é feita com um fio fase, um fio terra no centro e um fio neutro na outra extremidade da tomada. As tomadas duplas elas vão oferecer praticidade e segurança para poder ligar 2 aparelhos ao mesmo tempo em uma tomada só. E aí, essa ligação dessa tomada vai ser feita da seguinte forma: nós vamos ter o fio fase ligado à tomada, e em seguida a gente realiza o jump para a segunda tomada. De igual modo, a gente vai fazer com o fio terra, que novamente vai ter também o jump. E por último, nós vamos ter o fio neutro ligado à primeira tomada e fazendo o jump para a segunda. E a última opção são as triplas, que facilita tão quanto as duplas, com a vantagem de poder conectar 3 aparelhos ao mesmo tempo sem sobrecarga.
O que vai definir qual a melhor opção para você é pensar qual vai ser a utilidade de cada ponto. E para a ligação de tomadas triplas, primeiro a gente tem a ligação do fase, fazendo um jump nas duas outras entradas da tomada. Depois temos o fio terra, também fazendo o jump. E por último o fio fase, realizando o terceiro jump e completando a ligação das tomadas. Interruptor de uma tecla ligando a uma lâmpada. Bom, nessa ligação de interruptor, vamos ter um fio fase que liga no interruptor para energizar o interruptor. Depois temos um fio de retorno que vai do interruptor para a lâmpada, que esse fio de retorno vai energizar a lâmpada e assim vai fazer com que o interruptor controle se a lâmpada está ligada ou desligada, e vai um fio neutro direto para a lâmpada. Nesse segundo caso, temos um interruptor de uma tecla ligando mais de uma lâmpada ao mesmo tempo. No caso, vamos ter um fio fase ligando o interruptor, que vai energizar o mesmo. Depois temos um fio de retorno que vai sair do interruptor e vai ligar as duas lâmpadas. Conecta-se na primeira e segue para conectar-se na segunda. E temos um fio neutro que vai fazer o mesmo que o fio de retorno, vai conectar-se na primeira lâmpada e seguir para conectar-se na segunda. Assim, energizando o interruptor, ele consegue controlar se as duas lâmpadas estão ligadas ou desligadas ao mesmo tempo. No caso de dois interruptores acendendo duas lâmpadas diferentes, a gente vai ter aí o fio neutro ligado às duas lâmpadas, o fase ligado a um interruptor e fazendo um jump para o outro, e vamos ter também aí os dois fios de retorno saindo do interruptor e indo para a sua respectiva lâmpada. A tomada three-way é quando dois interruptores têm ação em uma única lâmpada em pontos distintos. Primeiro é feita a ligação do fio fase em um dos interruptores. Depois disso, é feita a ligação de um retorno paralelo, conectando e energizando os dois interruptores. Depois é feito o retorno diretamente na lâmpada, interligando um interruptor e a lâmpada. E por último, é feita a ligação do fio neutro diretamente na lâmpada, possibilitando a ligação da lâmpada, a ligação e o desligamento da lâmpada em qualquer um dos interruptores. No caso de interruptores conjugados com tomadas, a gente vai ter um fio fase para cada sistema, e aí vamos ter o fio terra ligado ao circuito do meio da tomada, e vamos ter o neutro ligado à tomada e ligado à lâmpada. E além disso, a gente vai ter um fio de retorno saindo do interruptor até a lâmpada. E assim a gente conclui essa etapa da apresentação do nosso projeto elétrico em desenvolvimento. Boa noite, obrigado e até a próxima.